Bora falar da Série B do Campeonato Brasileiro 2025, com a 29ª rodada praticamente encerrada. Daqui em diante serão apenas 9 para o fim da competição, para o fim da segundona, para a gente finalmente determinar os 4 times que vão subir para a Série A e os 4 que vão para a Série C. Reta final do campeonato, você vai deixando o seu like, se inscreva no canal, você tá na Gol. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente fala tudo da 29ª rodada. Tem pouca coisa para acontecer daqui até o fim do campeonato. Vamos nessa, essa rodada com jogos no sábado, no domingo, segunda, fechando na terça. No sabadão deu o Atlético Paranaense 1-0 em cima do Operário, a 7ª vitória seguida do Furacão, dessa vez nesse confronto local, estadual, contra o time de Ponta Grossa. O Atlético chegando a 7 vitórias e termina uma rodada dentro do G4, depois de alguns meses fora dele, né? O Atlético que começou muito bem, entre os melhores, depois foi caindo pouco a pouco, ficou muito longe do G4 e conseguiu melhorar muito a sua condição nessa reta final com 7 vitórias seguidas. O Paysandu enfiou 4-2 no Criciúma, pondo fim à sequência de 10 jogos sem vencer e começa a sonhar com a permanência na segunda divisão. 4-2 num jogo espetacular aí do Maurício Garcês e de toda a equipe de modo geral. Novo Horizontino e Vila Nova empataram por 1-1 no Jorge Ismael de Biase. O Novo Horizontino, com esse empate, fica de fora do G4, foi ultrapassado exatamente pelo Atlético Paranaense. E o Vila Nova, 7 jogos sem vitória no campeonato. O Remo enfiou 4-2 para cima do CRB, o jogo disputado no Mangueirão. Remo vencendo depois de 3 jogos, voltando a vencer em casa, né? Não vencia em Belém há quase 2 meses, né? Quase chegando a 2 meses mesmo, o Remo conseguindo essa vitória, voltando a se colocar como 8º lugar, mas está um pouco distante do 4º, vai precisar remar nessa reta final. No estádio Santa Cruz, no domingo, o Ferroviária meteu 2-1 para cima do Botafogo. O Ferroviária estava 6 jogos sem vitória, volta a vencer, e agora é o Botafogo que está 6 jogos sem ganhar de ninguém e dentro da zona do rebaixamento. Na Arena Pantanal, para fechar o domingo, o Cuiabá bateu o Atlético por 2-1. O Cuiabá é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tem 10 vitórias em 14 jogos jogando em casa e nos últimos 7 conseguiu 6 vitórias, são 19 pontos em 21 últimos disputados em casa. E nessa segunda-feira tivemos a vitória da Chapecoense, 3-1 para cima do Amazonas em Manaus, no Carlos Damit. A Chape vinha de 4 derrotas seguidas, consegue voltar a vencer e segue sonhando com Série A. No Estádio Independência, confronto direto, muito importante, o América conseguiu vencer o Volta Redonda por 2-1 com 2 gols do William Bigode. O Coelho vem com um bom retrospecto recente aí, nos últimos 6 jogos tem 3 vitórias, melhorou muito sua condição, tá fora da zona dos 4 piores. E na ressacada tivemos a vitória do Curitiba, 2-0 em cima do Avaí. O Coxa assume a liderança provisória, consegue ultrapassar o Criciúma, tinha perdido posição para o Tigre na rodada anterior, e agora, com a derrota do Tigre, 4-2 para o Paysandu em casa e a vitória do Coxa contra o Avaí, o Curitiba ultrapassa o time de Santa Catarina e aproveita para ultrapassar o Goiás também, além do Atlético Paranaense. O Curitiba, que estava em 4º com essa vitória, dormiu líder, mas pode perder a liderança caso o Goiás vença o Atlético no estádio Serrinha. O Goiás, em caso de empate, vai ser 2º. Em caso de vitória, vai ser o líder do campeonato. Vamos para a classificação para a gente entender um pouco melhor isso. Liderança do Curitiba, 50 pontos, já tem 29 jogos, pode perder essa liderança, no entanto, para o Goiás, que joga nessa terça-feira contra o Atlético Goianiense, mas é clássico, jogo duro, e o Dragão vem embalado também. Não é fácil para o Goiás vencer esse jogo não, embora jogue em casa. Então, Coxa com 50 pontos lidera. Segundo o Criciúma, 49, vinha naquela sequência maravilhosa de 9 jogos sem derrota, mas agora perde em casa para o Paysandu, para em 49 pontos, mas mantém pelo menos a vice-liderança provisoriamente também, porque o Goiás joga. Se o Goiás empatar, o Esmeraldino vai ultrapassar o Criciúma. E se o Goiás consegue uma vitória, chega a 52, termina a rodada na liderança com uma folguinha aí, principalmente em relação ao 5º colocado. Então o Goiás podendo ganhar o jogo para chegar a 52 e terminar a rodada na liderança. Tivemos anteriormente a liderança do Coxa, depois perdeu a liderança para o Criciúma. Goiás pode eventualmente voltar a essa liderança também da Série B. Então a gente tem em 4º lugar o Atlético Paranaense com 48, 7 vitórias seguidas, lutando pelo acesso e também agora lutando pelo título brasileiro. Fechando o G4 com Coritiba, Criciúma,
Goiás e Atlético Paranaense, 4 equipes muito tradicionais em participação aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse momento seriam as 4 a subir para a primeira divisão. Quinto lugar, Novo Horizontino, 47 pontos, vem de 3 vitórias seguidas, agora só empatou no Jorge Mael de Biasi contra o Vila Nova, tem 47. Sexto, Cuiabá, 45, melhor mandante da Série B. Cuiabá, nos últimos 7 jogos em casa, tem 6 vitórias e 1 empate, fez 19 dos últimos 21, mas claro, jogando em casa tem quase sempre perdido como visitante e isso está dificultando um pouco, mas o Cuiabá totalmente na parada, 3 pontos atrás do quarto a essa altura. Sétimo lugar, a Chapecoense, 44, depois de 4 derrotas seguidas, volta a vencer. Vitória fundamental, jogando fora de casa contra o Amazonas, chegando a 44, tá a 4 pontos do G4 e ainda sonha. Oitavo lugar, o Remo, voltando a vencer também, 42 pontos, meteu um 4-2 no CRB nessa rodada, voltando a vencer em Belém, no Mangueirão, tem 42. Nono lugar, o Atlético Goianiense, 41, joga na rodada. O Atlético joga o clássico contra o Goiás e precisa muito vencer. A essa altura no campeonato já é um confronto direto. Se o Atlético Goianiense vence, vai a 44, termina a rodada em oitavo e melhor do que isso, ele fica a 4 pontos do quarto colocado na luta pelo acesso. O Atlético que vem numa boa sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Décimo lugar, o CRB, tem 40 pontos, é um bom mandante, mas um péssimo visitante. Uma campanha muito ruim, tá entre os 4 piores visitantes aí do Campeonato Brasileiro, por isso não consegue chegar para lutar pelo acesso efetivamente, né? E perdeu de novo fora de casa, inclusive, dessa vez contra o Remo. 11º, o Avaí, 40 pontos, uma derrota em casa contra o Curitiba. Ainda alimenta algum tipo de esperança, mas na prática o Avaí, pelo visto, não vai lutar pelo acesso lá nas rodadas finais. 12º, o Operário, tem 39, estava 7 jogos invicto, perdeu na rodada para o Atlético Paranaense. 13º lugar, o Vila Nova, tem 38, 7 jogos sem vitória no campeonato, Vila ficando para trás, realmente essa altura a 10 pontos do quarto colocado. 14º, a Ferroviária, 36. 15º lugar, o América Mineiro, 33. O América vem numa sequência até interessante. Nos últimos 6 jogos aí, 18 pontos disputados, o América fez 11. É um bom aproveitamento, né, do Coelho. 16º, Atlético, 32, um bom aproveitamento para quem tá na luta para não cair, né? 16º, Atlético de São João del Rei, 32 pontos. Zona de rebaixamento, Volta Redonda, 30. 18º, Botafogo, 29. 19º, Amazonas, 27. 20º, Paysandu, 25, estava 8 pontos atrás do 16º, agora 7 pontos atrás do 16º, com a sua goleada aí pra cima do Criciúma por 4-2. Zona de rebaixamento então, com Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu. Vamos dar uma olhada na classificação do segundo turno. Aqui são 9 rodadas disputadas até aqui, ou melhor, já 10, né? Essa foi a 10ª rodada. A gente tem a liderança do Atlético Paranaense com 23 pontos, agora líder isolado da segunda metade de campeonato. Essas 7 vitórias aí são seguidas. Segundo lugar, o Criciúma tem 20 pontos. Na sequência, o Atlético Goianiense, 18. Se vencer o Goiás, assume a vice-liderança, né, do retorno. Na terça-feira, quarto lugar, o Cuiabá tem 17, melhor mandante do campeonato. Quinto, o Operário tem 16. Também 16 pontos para a Ferroviária. Sétimo lugar, o CRB, 15. Oitavo, Curitiba, 15, líder do campeonato. Não chega a ser brilhante aí na sua campanha de segundo turno, mas vai bem, né? Vai conseguindo manter ali a sua posição dentro do grupo dos 4 melhores. Chapecoense tem 14, depois de Novo Horizontino 13, Remo 12, Avaí 12, América 12, Goiás apenas o 14º com 12, Botafogo 11, Vila Nova 11, os 4 piores, Volta Redonda 9, Amazonas 8, Atlético 6, Paysandu com 5 pontos conquistados. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 12 gols, é o maior goleador da competição. Alisson Safira, do Cuiabá, é o vice-artilheiro com 9 gols. Também 9 para Carlão, da Ferroviária. 9 ainda para Kevin Ramírez, o uruguaio do Amazonas. E com 8 gols, o Anselmo Ramon, experiente atacante do Goiás. Kleber, do Avaí. Nicolas, centroavante do Criciúma, também tem 8. E fechando a lista, William Bigode, experiente do América Mineiro. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro com a 29ª rodada quase encerrada. Daqui em diante serão 9 até o fim, até a definição da segunda divisão. Quem sobe para a Série A? Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço.